Bom dia. Estou aqui a olhar, acho que já está tudo a gravar. Bom dia para toda a gente. Está uma manhã xoxa, sim, não está muito sol, mas eu vou falar com uma amiga minha que está no Japão, que eu já não falo há demasiado tempo. Ahm, Pronto, sem mais delongas, vamos falar com a Mana. Conhece, ela é japonesa, ela é uma tradutora e intérprete profissional. A especialidade dela é mais a língua portuguesa do Brasil e o mundo do Brasil, e a investigação dela está mais relacionada com o Brasil. Vamos já admitir aqui e conversar com ela. Temos muita coisa para conversar. Nós estávamos a falar antes por mensagens o que é que íamos conversar hoje. Temos muita coisa para conversar. Olá, Mana! Oi, Ohayou! espera aí, espera aí. Aqui do meu lado é Ohayou gozaimasu, aí do teu lado é Konbanwa. Konbanwa. Dá para ouvir? Perfeitamente, e estou a ver uma Ah, foto muito bonita de tá um ok. gato, ou de um gato. Espera aí, tá bem. Ah, ok. Tá bom? Uau, você tem um fundo profissional aí. É, Eu tenho a minha casa, não é? é que aqui atrás é a cozinha, sabe? Então, Temos um fundo bonito. é tudo bonito. E também fazendo propaganda do livro que eu fiz, a Então, tradução. olha, vamos já começar por aí. Faz lá a propaganda toda do teu livro. Eu estou a gostar Ah, muito do título, Verdade Tropical. isso, verdade tropical. Tá tudo contrário? Poxa vida. Será que dá para. Não. Esse é um livro no qual tu trabalhaste como tradutora ou Tradutora, como tradutora? Ok, não sim. como autora. Uhum. Não, não compõe com autora, não. Então, é o livro do Caetano Veloso, né? Cantautor famoso do Brasil. E ele escreveu este livro já faz uns 20 anos, na verdade. E a gente tinha esse projeto para fazer a versão japonesa há 20 anos. E por uma série de razões a gente não podia, sabe, materializar o livro assim, sabe. A tradução já estava feita faz anos, mas o processo de edição, sabe, colocar, como se diz, observações do tradutor, sabe, para dar um pano de fundo, assim, melhor explicado para o público japonês, que normalmente não é muito familiar, né, com as coisas que aconteceram na década de 60, 70 do Brasil, então é um outro mundo, então, sabe. Então a gente tinha que colocar uma monte de coisa, assim, explicativa, sabe, para o próprio texto da tradução. Então, Claro, porque é não tem, o leitor não tem o contexto, não conhece. é isso. E a gente fez, eu acho que, bom, eu tenho orgulho de ter trabalhado com esse editor que eu tenho, que ele é ótimo, sabe. E a gente trabalhou, assim, tanto para, assim, dar um contexto melhor, sabe, ilustrar melhor, sabe, o clima, né, os fatos que aconteceram, os nomes, sabe, enorme, sabe, o número tão grande de nomes aparece, que a gente nossa, mas eu acho que a gente explicou quase todos os nomes que nos são familiares aqui entre o público japonês, sabe. E o livro já saiu, já houve lançamento e tem a noção de qual é a resposta do público japonês? Eles estão a compreender, acham entusiasmo, está a causar conversa aí no Japão? Olha, sei lá, eu acho que quem leu, Hum. né, quem leu eu acho que gostou e ficou, assim, surpreso de uma forma, porque, o Caetano Veloso até que é muito famoso aqui, sabe, entre os Só na jovens, música. principalmente. Mas é uma coisa assim, bom, digamos rara, né, porque é um artista brasileiro e não é, assim, um artista, assim, muito popular, assim, sabe. É popular no Brasil ou no mundo, mas no Japão
é outra coisa, é um artista, assim, mais renomado, artista, assim, mais respeitado, entre um público, mais especificado, sabe, que conhece um pouco ou tem vontade de conhecer, assim, sabe, as coisas de lá e tal. E então quem leu, eu acho que ficaram surpresos e gostaram mesmo. E geralmente, bom, pelo que, saiu como revista, assim, a revista do livro, eu acho que o acolhimento da tradução foi bom, graças a Deus. E, bom, mas sei lá, Batendo palmas, obrigada. Não sei. parece. É, porque Porque é um é um livro enorme, é isso, é um livro desafio, eu ia dizer, é um desafio muito grande. Não é só por é, causa do tamanho do livro, é por causa da complexidade dos assuntos e, também. sobretudo, estar a falar de ditadura, estar a falar de coisas políticas. Olha, a E gente vai tudo já começar a falar disso, porque assim, é, tudo o que são publicações, tudo o que são livros, artigos ou até documentário na televisão sobre ditadura ou sobre assuntos políticos é um pouco difícil de entrar no público japonês, acho eu. O público uhum, japonês não gosta muito de ver ou ouvir ou ler assuntos que causam angústia, desconforto, não é? Gostam de ver programas de TV para distrair. uhum, Comida, mulher bonita, homem bonito, etc. hum, Mas tudo o que são assuntos muito sérios e, sobretudo, política, é muito difícil cativar o público geral no Japão. Essa é a impressão que eu tenho, mesmo do ponto de vista académico, mesmo do ponto de vista das universidades. uhum. Então é um desafio ainda maior aparecer um livro assim, que fala de: oi, esse país lindo que vocês conhecem por causa da picanha e não sei o quê, também teve uma história muito negra de ditadura, e esta é a história, né? Tem esse desafio todo. Hum. Eu concordo com você. Não sei, porque esse aspecto político das coisas, da vida da gente, bom, a vida da gente é política, Claro. viver é fazer política mesmo, né. Mas eu acho que essa ideia não está, assim, muito comum, né, entre as pessoas. Eu acho que é por causa da educação que, sabe, fizeram durante uns últimos, pelo menos nos últimos 40 anos, ou 50 até, sei lá, porque o pessoal tende, assim, a pensar que a política, não é uma coisa para falar, assim, em público. Uhum. Então é para falar falar onde? Sim. Falar E só com o seu grupo, só Uchi. é, e no grupo, mesmo em grupo, sabe, assim, mais íntimo, eles, assim, ah, evitam falar, sabe, nas coisas políticas. Não sei por quê. Porque todo mundo, eu acho que todo mundo tem crítica, todo mundo tem sua opinião. Por que não expressar, né? Por exemplo, no ano retrasado, a gente foi para Portugal para encontrar com você e tal, né? E a gente estava Tão com aquele bom, grupo de. É tão ótimo! É aquele grupo assim tão tão bom. animado, sabe? De mulheres mesmo, né? E, então, e quando a gente estava assim, sabe, viajando, uma delas me disse, sabe? Ela ouvia, assim, a conversa que eu tinha com o amigo da Mio, Uhum, o Stefan San Juan, uhum. ele é ritmista, é percussionista que mora em Nova York, que estava em Lisboa para encontrar com a Mio e Nas estava com a festas, gente, sim. né, tá nas festas de Santo Antônio. E, e eu e ele falávamos assim todo o tempo sobre a política, sobre a cultura política, a política cultural, sabe, Uhum, nessas coisas. E ela ficou assim meio, nossa, mas vocês falam muito da política, não sabia que era assim, sabe, um assunto tão comum, sabe, a uhum, política. Então eu falei, pô, mas aquelas conversas eram, eu acho que eram comuns, sabe? Que eu não tinha, assim, não tinha ideia, assim, de fazer uma conversa, assim, especial com ele.
A gente estava conversando assim, Sim. assim, à toa, sabe, sem pensar Para muito, você mas é, assim, para é mim para mim é, é, né? para toda a gente do mundo latino. Eu acho que é Não muito é? a cultura latina, a cultura da Espanha, da América Latina, a cultura do Brasil, até de Portugal. Eu acho que as culturas que são de origem latina têm muito esta coisa de falar, às vezes até publicamente, da sua opinião sobre a maneira como as coisas são organizadas no mundo. Hum, Inclui a vida dos políticos, inclui as decisões dos políticos, porque é uma maneira de. Vem da Grécia Antiga, não é? Esta coisa de discutir a res pública, uhum, discutir coisas uhum, do domínio público, que eu acho que é uma coisa que existe na cultura latina dessa origem antiga. E é um contraste imenso com o mundo japonês, mas também com o mundo da China, que também na China é por causa da política do partido único, não é? Que é proibido discordar. Mas é curioso que no Japão, apesar de ser uma democracia, como estava a dizer, a democracia, pronto. Para quem não conhece, para quem está aqui a ver o vídeo e não percebe, o Japão tem basicamente o mesmo partido no poder há meio século. E houve um pequeno período no início dos anos 90 em que houve o outro partido, porque o Japão tem quase um sistema de dois partidos. Durante o início dos anos 90 houve o outro partido, que de qualquer das maneiras era do centro, mas foi só durante um período muito curto, acho que foi 3 anos, uhum, e esse período foi só em resposta à extraordinária crise económica que se viveu com o rebentar da bolha económica em 89, 90, e uma série de escândalos de personagens do governo e do parlamento japonês. Houve muitos escândalos relacionados com corrupção e yeah, favoritismo em empresas, yeah, e depois disso ganhou o outro partido. Mas foi só durante 3 anos, depois voltou o mesmo de sempre. Então é um país que, na verdade, passou meio século, todo o período da reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, desde então, sempre com o mesmo partido no poder e sempre com as mesmas famílias, porque há uma isso. ligação entre estas pessoas e sempre, se nós Uhum, formos ver a ligação em detalhe, sempre com as mesmas famílias, não só no governo, mas também uhum. nas empresas mais importantes e nos ministérios que decidem, por exemplo, qual é o programa que se vai dar nas escolas e como é que se escrevem os livros das escolas. Pronto, isso leva-nos à outra questão que a Mana estava a dizer muito bem, que é as pessoas aprendem a não falar de política porque É. há a escola toda em que não discutem esses assuntos. É, a gente não tem nenhuma aula, eu acho, sabe, para falar assim de política. A gente tem aulas de educação civil, Uhum, mas é sobre os sistemas que existem, instituições e tudo mais, mas assim não é da política em si. E também a gente não tem assim um treinamento para fazer uma discussão entre as pessoas. Olha que tamanho de problema do problema, porque agora que a gente discute na internet livremente, sabe, no mundo japonês não sai uma discussão assim, raramente sai uma discussão, por exemplo, no Twitter. O que a gente se vê é blasfémias e, sabe, uhum. pejorativos, sabe, jogados para outro, para cá, para lá. Então Mas não é é um sobre, diálogo. não é um diálogo, não é uma discussão construtiva, não é nada disso, sabe? É para xingar mesmo, é xingamento à beça. E o pessoal, então, sabe, bom, ninguém gosta de xingamento. Quando se tem uma discussão construtiva ou discussão assim mais criativa, aí estimula, né? Estimula assim, sabe, a cabeça da gente. Mas isso não acontece. Como isso não acontece, as pessoas eu acho que evitam ainda mais de falar nesses assuntos que evocam, sabe, xingamentos. Então, a internet é um cenário assim que reflete muito bem né, esse problema assim de não existência da discussão política, Isso na deve ser sociedade. também, imagino eu, bastante frustrante para pessoas como você. Ah, é Porque, frustrante. porque é difícil encontrar parceiros na sociedade em geral, seus amigos ou colegas de trabalho, em que
tenho que estar sempre a pensar, será que esta pessoa é uma pessoa com a qual eu posso falar das minhas opiniões e posso ter uma discussão? Ou será que por causa de eu querer ter esta discussão, esta conversa, esta pessoa vai pensar mal de mim? Há É, sempre essa dúvida, não é? é, normalmente não se dá bem. Eu não me dou bem, não me dou bem com as pessoas. Bom, mas pelo menos eu treinei meu filho, sabe, para aceitar esse tipo de conversa, porque eu só converso nesses assuntos, né. Então, a gente leva uma boa conversa, assim, assim, na família, sim, sabe. Mas fora disso, hum, é um pouco difícil. Fora da Também, família. fora da minha família, é um pouco difícil. E mas sabe, também é um pouco chato, assim, falar todo o tempo de política também, né, que a política é chata aqui. Nossa, como é chata. Está a dizer como é chata por causa desta história, que é sempre o mesmo partido. Porque assim, para quem só vê as notícias fora do Japão, sobre o Japão, não é? Hum, Para quem está a ver a notícia na internet ou na TV, o que é que a maior parte das pessoas ouve falar do Japão? Ouve falar anime, manga, videojogo, tudo o que tem a ver com entretenimento. E depois também ouve falar de tudo o que é aquela cultura antiga, mas feita de uma maneira em que é quase como um produto para consumir. A geisha, o samurai, o ninja, o mito do que é o Japão antigo, mas trabalhado com uma imagem apelativa para hoje em dia. hum, E depois a outra coisa é os terremotos, Fukushima, etc. Mas quando dão essas notícias, normalmente só falam dos aspectos dramáticos. Houve este terremoto, estas pessoas morreram, ou Fukushima, radiação e tal. Mas nas notícias não explicam as razões, as causas hum. dessas coisas. Não dizem, por exemplo, que a Fukushima já tinha havido bastantes vistorias e aquelas coisas não estavam em condições de funcionar, mas as pessoas tinham sido pagas para não, para não divulgar isso e, portanto, aquilo podia ter sido evitado, basicamente é É, isso. E estas notícias não chegam aos repórteres, não chegam à televisão, não chegam aos jornais fora do Japão. Mesmo no Japão chega um pouco. é. Mesmo no Japão chega um pouco. Hum, Então, as pessoas não têm a noção de que, apesar do Japão ser um país maravilhoso, acho eu, maravilhoso, e o povo japonês ser espetacular, mas é muito difícil às pessoas chegarem a ter uma posição mental em que sentem que são capazes de mudar alguma coisa ou de falar sobre os problemas. Então, esse é um desafio que eu acho que é o desafio do Japão do século XXI, é como desenvolver o país por dentro. Não é só para a hum. imagem que dá lá fora, é por dentro mesmo. Porque pessoas como você, como humana, estão descontentes, têm opiniões e parece que não conseguem fazer chegar essas opiniões à superfície. Bom, mas talvez agora seja uma oportunidade para a gente falar, as mulheres falarem, porque a gente, certamente, eu acho que a gente tem a voz diferente dos homens que estão no poder, né? E agora que saiu esse nojento que, sabe, que se expressou assim numa maneira tão discriminatória para mulheres do Sim. comitê, né, O chefe organizacional, do Comitê Nacional Olímpico, não, comitê organizacional, organizacional, sim. hum, é diferente do JLC. Mas é bom, como ele saiu e a coisa está ditada aí agora, eu acho que as mulheres começam a falar um pouco mais, né, porque dando o exemplo daquele homem que acabou de sair, eu acho que todo mundo fica assim meio, né, eu acho que dá um impacto assim para abrir assim mais espaço para a voz feminina, que é diferente da voz masculina. Este senhor disse uma coisa absolutamente incrível que, infelizmente, muita gente pensa como ele pensa. Só que ele falou, essa é que é a diferença.
E para quem não sabe, lá está, esta pessoa tinha um cargo muito importante na organização dos Jogos Olímpicos no próprio Japão, era tipo a cabeça da equipa, e em termos de idade, eu acho que ele devia ter qualquer coisa como 75, 80 anos, talvez mais ou menos. Não que isso tenha nada a ver com a mentalidade, mas de certo modo justifica a geração em que ele foi Isso. educado. Essas ideias que ele tem são predominantes, não são um caso isolado, são predominantes naquela geração, e portanto que é a geração dos homens que estão na chefia de tudo, da política, das empresas, do Ministério da Educação, da Organização É, Olímpica. As chefias, o cargo mais alto no Japão é sempre masculino e normalmente são pessoas dessa faixa etária e basicamente todos pensam mais ou menos igual. E ele expressou que as mulheres não deviam estar presentes nas reuniões em que se tomavam decisões porque as mulheres discutiam muito e falavam muito e isso era incómodo, era tipo um momento eu que sei. E, é isso, e, portanto, exatamente. e portanto deviam tirar-se as mulheres dos momentos de decisão porque basicamente não havia paciência para as aturar. E quando ele disse isso, as pessoas ficaram escandalizadas, porque isto era uma opinião que eu acho que a maior parte das pessoas da geração dele, e sobretudo dos homens, tem esta opinião, mas sabe que não deve dizer publicamente. Ah, mas Pelo ele menos. disse, então as pessoas chegaram assim, "Oh, e agora?" E depois ele fez uma coisa muito, muito curiosa, mas in character, né? Dentro da personalidade, falou: bem, se vocês discordam assim tanto, se calhar é melhor eu admitir-me. O que não é exatamente o mesmo que fazer um pedido de desculpas. Portanto, ele nunca chegou a fazer um pedido de desculpas. Isso é absolutamente. Ele só disse assim: bem, se vocês estão muito incomodados, eu admito-me. Tipo, eu não preciso de estar aqui a aturar as vossas críticas. Foi a coisa mais sem vergonha que eu já vi. Pois é, era tão feio que a gente acabou rindo mesmo, né? Não é possível. Mas Exato, é aquelas coisas que a gente pensa, isto não está a acontecer, ele não tem vergonha nenhuma na cara. Pronto, e não sei. acerca disso voltou a falar-se deste assunto da discriminação de género, aqui Hum. na sociedade japonesa e uma série de problemas sociais que, lá está, se calhar nem sequer são discutidos ou nem sequer são tratados porque existe a falta de uma voz feminina e de uma mentalidade feminina na política, nas tomadas de decisões, na organização das empresas, no processo educativo, etc. Digamos que o feminismo no Japão é uma coisa complexa. O que é que você acha? Você acha que existe uma espécie de feminismo japonês que é diferente do outro ou que não existe feminismo? O que é que você acha? Não, porque eu acho que não tem diferença. Existe o feminismo, eu tenho amigas que trabalham nisso, sabe, como profissionais e tudo mais, e também muitas mulheres assim nas universidades fazendo pesquisas, estudos sobre o feminismo, e eu acho que não tem uma diferença, não. Agora, a realidade aqui é bem institucionalizada no sentido discriminatório, né? Você vê, por exemplo, você deu esse exemplo de anime e mangá, etc. Anime tem aquelas vozes assim das, né, atrizes japonesas que parecem vozes infantis, sabe, das crianças, mas que são, ah, sabe, no seriado, no anime, são as vozes das mulheres, mas que soam como crianças. Então, é uma imagem que a sociedade japonesa masculina discriminatória que dá para a imagem da mulher, sabe? Mulher como criança, mulher como Criança. infantil. É pedofilia, sabe? Pedofilia generalizada, entende? Isso é a subcultura japonesa, eu acho que no fundo, no fundo. Agora, eu não sou contra a subcultura, eu sou muito fã. Eu participava diretamente como escritora
no Comic Con, Comiquê, você sabe o que é, né? Uhum. Sim. Comiquê e tudo mais, durante um longo tempo, mas depois eu saí porque essa coisa de discriminação de gênero, sabe, existente entre os jovens é muito triste sabe, de testemunhar. Então eu Pois, saí. porque Mas eu esta discriminação de género passa para a geração mais nova através desse tipo de conteúdos, anime, manga, etc. isso. E tá ficando tá ficando cada vez mais ruim, sabe, cada vez pior, porque antes não era tão, assim, aparente, mas agora é tudo, assim, uma coisa normal, né, as mulheres no anime falando como se fossem crianças. E as pessoas reais, sabe, na realidade, também começam a falar assim. Tem muitas mulheres que têm aquela voz que sai por aqui, né. Sim. E eu fico assim ouvindo: "Nossa, de onde sai essa voz?", sabe. E que É toda vez é uma coisa trabalhada de propósito, é uma coisa isso, colocada. é Por é é tudo propósito, é artificial que, sabe, que tenta criar aquela imagem, sabe, imposta pela sociedade, assim, sabe. Então essa pessoa, a mulher, está dando essa imagem, assim, de volta para ele, para confirmar, é para porque reconfirmar. existe aqui um fenómeno que eu acho que é muito interessante do ponto de vista académico, mas é um problema social, que É, existe a mulher no Japão, primeiro a menina, a moça, e depois a mulher, ela é educada toda a sua vida com a ideia de que ser uma boa pessoa como mulher é agradar aos outros. sim, Esse é o mais importante na educação feminina em todo lado, não é? Os homens também têm que se é, conformar à sociedade, uhum, mas no caso da mulher é muito particular, tem que agradar aos outros, tem que proporcionar prazer, satisfação, relaxamento e cuidado em quem tem à sua volta. É o papel da mulher. E então essas meninas, quando chegam a mulheres, apanham dos vários estímulos sociais à sua volta, drama, anime, manga, telenovela, etc. Como é ser a mulher ideal? Como é ser a mulher que proporciona aos outros mais satisfação, mais prazer? E as imagens que elas recolhem, os exemplos que elas recolhem, inclusivamente até da relação com as suas amigas, é esse, de que a mulher tem que ser infantil, a mulher tem que ser como criança, não pode ter opinião muito forte, tem que falar de uma certa maneira, tem que se vestir de uma certa maneira, tem que ser inclusivamente, domado, inclusivamente não vestir como uma mulher adulta. Existe muito aquela coisa de vestir com roupas que seriam consideradas no Ocidente, se calhar mais juvenil, mais com folhos, com não, é? Não assumir o seu corpo, por exemplo, não mostrar, tem o peito bonito, veste hum, um top que mostra o peito bonito, está satisfeita com o peito, sabe que é uma mulher, não há problema. Não, no Japão não, veste uma camisola, uma t-shirt debaixo do vestido para não mostrar o peito, veste o vestido com a alcinha fininha na mesma, mas tem uma t-shirt por baixo. Portanto, essa ideia de que tem que cobrir-se, tem que manter um aspecto infantil. E que é uma coisa que, lá está, eu também acho que tem estado cada vez mais a notar-se com uma forte, forte ligação às tendências pedófilas, que passaram de ser um nicho para serem mainstream, é, é, generalizado. infelizmente, é. Qual é a presença no Japão, na sociedade japonesa, qual é a presença deste tipo de discussões, deste tipo de conversas? Elas existem? Existem organizações que procuram trabalhar estes problemas sociais? Como é que se está a combater isto ou a agir sobre isto no Japão? A pedofilia? Pedofilia, direitos das mulheres? Hum. Tem sim, tem forças que estão trabalhando nesse sentido, mas não é uma coisa, assim, muito, assim, né, estruturada, assim, de uma forma, assim, maior, sabe. Então tem uma organização aqui, uma outra aqui, tem um grupo aqui, tem as pessoas, sabe, normalmente acadêmicos ou críticos e
as pessoas assim mais famosas que têm essa noção de que a essa tendência pedofílica e também essa discriminação assim contra mulheres são as coisas que têm que ser combatidas, mas eu acho que nesse sentido eu acho que as pessoas estão meio assim mais isoladas, sabe? Não é uma força assim, sabe, assim bem estruturada para ir para qualquer lugar quando aparecer um problema para discutir e, sabe, acertar. E não é isso. Mas quando aparece um problema, aí, sabe, os olhos ficam, né, em cima desse problema, mas quando, né, passar um tempo, depois de passar um tempo, esses olhos ficam mais para outro lugar, Para outro mas problema que surge a outra seguir. para isso. Então, eu acho que é meio assim, meio confuso, mas assim, através desse processo assim meio confuso é que a discussão no Japão está sendo feita. Eu acho que é isso. Não é uma coisa assim muito direcionado, não é muito racional, não é muito organizado, né? Eu sei que os estrangeiros, sabe, elogiam muito a organização do povo japonês. Não. Quando se trata de discussão, Ainda bem que não. foi você a dizer isso, porque se fosse eu, achavam que era racismo. O Japão funciona no sistema de apagar fogos. Você vai apagar o fogo que está a arder primeiro. Mas toda a gente acha que é super organizado. Não, quando se tem essa coisa assim, sabe? Eu acho que quando se tem confronto, conflito, eu acho que a gente fica sem, as pessoas ficam sem, assim, sabe, um jeito assim de tratar. Eu acho que tem muita dificuldade quando para tratar assim dos conflitos, situações, sabe, de confrontacionais. Eu acho que dão muito trabalho para o povo japonês em geral, eu acho. O Sim, povo é essa pacífico, maneira de assim. como gerir o conflito é um tema de investigação extraordinário. Porquê? Porque isso aparece em muitas coisas diferentes, em muitos fenómenos sociais diferentes. Por exemplo, eu lembro-me quando foi aquela rapariga, já não sei o nome dessa moça, mas ela fez aquele protesto de ter que usar salto alto no trabalho. Lembro-me, foi Uhum, mais ou menos há 2 anos. isso. Então, pronto, basicamente era uma rapariga que tinha um trabalho. Eu estou a dizer rapariga para quem está a ouvir no Brasil. Rapariga em português não significa o mesmo em Portugal do que no Brasil, está bem? Rapariga para nós significa moça. É só Isso. mulher mais jovem, está bem? Amigos do Brasil, não achem que eu estou a dizer mal dela. Então, esta moça japonesa, ela tinha um trabalho em que ela era obrigada a usar uma farda, uma roupa e também um sapato de salto alto. E isto fazia mal à coluna dela, fazia mal à saúde dela, ao corpo, e também criava um esforço, ela ter que aguentar esse desconforto Uhum, no dia todo uhum. do trabalho dela, estava a começar a causar problemas mentais também. Então ela queixou-se disto e depois a queixa dela evoluiu para uma queixa contra estas regras da mulher ter que usar uma roupa que a faça parecer uma mulher bonita, é número um, é isso, e depois uns sapatos de saltos altos que estão ligados à imagem mais sensual da mulher. Porque é que para representar aquela função não precisava de ter saltos altos. Então ela criou este movimento em que achava que as mulheres, em primeiro lugar, mas também a sociedade em geral, devia ter consciência desta pressão que estava a ser colocada sobre as mulheres em locais de trabalho, especificamente, contra o uso do salto alto. Ou melhor, quem quiser usar salto alto, usa, mas é porque quer, não é porque é obrigado. Pronto. E quando isto começou a falar-se um pouco nas notícias no Japão, a primeira reação, os primeiros tweets, porque passa-se tudo no Twitter, os É, primeiros tweets eram assim do género, ai que ridículo, é óbvio que ela tem que estar bonita, é óbvio que ela tem que ter um casaco que marca a cintura e um sapato de salto alto, porque essa é a imagem que o cliente, consumidor, quer ver quando entra no serviço. É óbvio que ela tem que apresentar essa imagem cuidada. Esses são os primeiros tweets. Depois, o movimento dela cresceu
aderiram mais pessoas, Uhum. teve mais presença na internet, mais presença nas notícias e tornou-se, digamos que um movimento legítimo. Tornou-se uma coisa que as pessoas já não podiam ignorar e já não podiam criticar. Então aí houve esta mudança Uhum. para evitar conflito e para não parecer que está contra ela, como a mensagem dela agora já passou de ser uma coisa que alcança pouca gente para ser uma coisa muito popular, como é popular, agora já concordam. E agora já aparecem os tweets e as mensagens a dizer: "Ah, ela tem uma certa razão, eu também conheço uma pessoa assim, assim, que também teve este problema", ou então: "Quando eu era mais nova, eu também tive esse problema". Uhum. Então, a partir do momento em que um assunto, mesmo que seja controverso, alcança um certo nível de popularidade, já não pode haver conflito. É como ser assim, uma esfera, uma Uhum. bola, em que quando a bola é pequenina, você pode espetar. Quando a bola é grande, você já não espeta, porque a explosão vai causar conflito. Então, quando a bola é suficientemente grande, toda a gente se junta mais Isso. à bola. Esta ideia de que só pode haver conflito com aquilo que é mais frágil ou mais pequeno, porque ninguém vai ligar, esse conflito vai ser também pequeno. Quando a coisa é muito grande, já não pode haver conflito. Quando a coisa é muito grande, tem que se juntar ao movimento, tem que ir com a Hum. opinião de toda a gente. Isso acontece em tanta, tanta, tanta coisa que tem a ver com os direitos humanos e com os direitos das mulheres em particular, que eu às vezes tenho esta conversa com os japoneses e eles não entendem do que é que eu estou a falar. Ou então ficam assim, Naruhodo, sou da né? Ficam assim, Hum. finalmente percebi que é isto que está a acontecer. Você nunca pensou, né? Que nunca pensou! Incrível, não é? Como é que nunca pensou Aham. nisto? É, você que está vivendo nessa sociedade nunca pensa. É, é incrível, sim. É realmente. E sabe, se as pessoas daqui pudessem formar essa esfera assim grande, assim, sabe, conscientemente e de uma maneira mais racional, mais organizada, eu acho que isso seria uma vitória, porque para se fazer isso, as pessoas têm que discutir muito, né, se expressar assim de uma forma melhor, sabe, tentar se expressar melhor e organizar suas ideias, assim, de uma maneira melhor para, sabe, as outras compreenderem. Uhum, Eu acho que, então, seria uma vitória se a gente pudesse conseguir isso. Mas no momento eu acho que, ah, o máximo que a gente está fazendo é se formar deixar que se forme essa esfera grande, né, porque antes não se formava, agora forma-se. Então, eu acho que ficou um pouco melhor, já que estamos no século XXI, já faz 20 anos, né, que a gente entrou no século XXI, e aí é absurdo como a gente está atrasado, sabe, em relação ao progresso geral, assim, do ser humano, sei lá. olha que, eu estou a falar isso como às vezes quem está aqui a ouvir não conhece o contexto. Estou a falar isso como investigadora de estudos japoneses, mas não estou a comparar, por exemplo, Portugal com o Japão ou a Europa Ocidental com o Japão. Não é uma questão de comparação, porque eu acho que esses problemas existem em toda a parte do mundo. Sim, sim. A questão é que eu conheço bem o caso japonês, por exemplo, não conheço bem o caso americano, não conheço bem o caso de outro país qualquer, não é? Eu acho que todos os países têm, e todas as comunidades humanas têm, têm certas crises para resolver. E, e as crises do século XXI que têm a ver com direitos humanos ou com sustentabilidade ecológica são as crises mais urgentes. Um, e os direitos humanos manifestam-se de muitas maneiras diferentes. E esta coisa de haver uma voz feminina, haver uma voz das mulheres na educação, na política, na sociedade, resolverem-se os problemas que têm a ver com as mulheres e as crianças e que afetam a qualidade de vida das mulheres e das crianças, estes problemas existem em todo lado. Existem no meu país, Portugal. Montes, montes. Portanto, não é uma questão de dizer mal do Japão, mas é uma questão de identificar Sim, hum, é. certos aspectos Hum. que, digamos que não foram observados antes, porque
o Japão, ao longo das últimas décadas, estava muito preocupado em desenvolver-se economicamente e não ficar dependente da China. Primeiro, não ficar dependente da América, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois não ficar dependente do crescimento económico da China. E eu acho que essa ideia de que a prioridade do Japão deve ser sempre desenvolver-se economicamente ainda existe na cabeça de muita gente. Como se há esses problemas de direitos humanos a gente resolve depois. Primeiro vamos ficar ricos. Não, é que, mas sabe, aí tem também uma opinião de que, olha, sem um crescimento econômico, não há direitos humanos garantidos. Isso Verdade. também é uma verdade, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio melhor entre o progresso econômico e o grau de, sei lá, obtenção dos direitos humanos garantidos, né? E para isso eu acho que a gente tem um ideal, sabe? Como mulher, a gente tem um ideal assim mais assim, como que faz? Mais urgente, sabe? Que, do que os homens que já têm certos direitos pré-adquiridos, né? Então, eu acho que nesse sentido, pelo ideal que a gente tem, a gente está atrasado. Uhum. Eu acho que é isso. É, eu Mais devia do que ter a pensado. comparação com outros países, é uma questão de haver um patamar É, mínimo garantido. isso. E a gente tem que ter esse ideal, assim, sabe, para alcançar. E esse ideal, então, bom, em relação a esse ideal, eu acho que a gente está atrasado mesmo. Ai, porque, né, não tem jeito mesmo, né? Eu acho que até eu morrer, eu nunca veria, assim, por exemplo, a mulher adquirindo o direito de usar o sobrenome depois de casamento. Exato. Essa é uma coisa que eu posso dizer aqui do outro lado do mundo, que eu tenho esse direito. Ou seja, eu sou casada, legalmente pela República Portuguesa e mantenho o nome que eu sempre tive a minha vida É, inteira. Porque é o nome que aparece nos meus livros, nos meus artigos, é o nome pelo qual eu sou conhecida no mundo. Então, do ponto de vista até profissional, se eu mudasse o meu nome, eu teria prejuízo, não é? Nas bases de dados já não aparecia o meu nome na listagem dos meus artigos, por exemplo. Então, mudar o nome numa mulher, eu acho que transforma muito a sua identidade e também pode ter resultados na sua profissão, no seu trabalho. Claro é, que há mulheres que gostam de mudar o nome, mas lá está. Se elas gostam e querem mudar, mudem. Sejam... Outra coisa é haver uma lei que obriga que isso aconteça. E, por exemplo, em Portugal ninguém obriga que isso aconteça. Você pode ser legalmente casada e não mudar o nome. No Japão, não. No Japão, a mulher muda do registro da família dela para o registro da família do marido. Do ponto de vista da administração, o que acontece é uma adoção. É como se a família do marido adotasse a mulher isso, e isso. não é mudar o nome de casada, é uma adoção na família do marido. Ela entra no registro da família do marido, o que cria também problemas depois com os filhos. É. E Então fala lá disso. isso tem essa ideologia, assim, sabe, paternalista por trás, né? Toda essa ideologia paternalista e também esse sistema de sobrenome foi estabelecido por causa do recrutamento militar. Com o governo da era Meiji, que começou a estabelecer esse sistema todo, para facilitar, assim, sabe, o recrutamento, né, dos homens de cada família, porque uma família é uma unidade sob um sobrenome, né, do representante, né, de toda essa linhagem assim familiar e tal. Então, e isso sobreviveu mesmo com a derrota da Segunda Guerra Mundial. Os americanos não apagaram isso. Bom, os americanos não apagaram uma série de coisas e isso foi um Os uma americanos não delas. apagaram a família do Shinzo Abe. E de uma outra família maior que tem ali também não apagou. Pois. Mas bom, então sobreviveu uma série de coisas e isso é uma delas, né? Que atrapalhou até agora.
eu acho que vai atrapalhar mais ainda, porque ah, o noticiário que saiu há umas 2 semanas, eu acho, dizia que o governo retirou, sabe, a proposta assim de, de escrever uma outra lei, sabe, permitindo que as mulheres possam selecionar, né, optar, né, pelo uso do seu próprio nome, o sobrenome ou o sobrenome do marido, assim, depois de casamento. E, sabe, essa proposta foi retirada praticamente, assim, do novo, como é que é, um plano quinquenal de não sei o que mais, sabe? Nossa, um desespero, sabe? Tanto Isso cria desânimo que também deu. problemas para as crianças, porque as crianças são registadas na família do marido Hum, e depois, hum, quando há uma separação, elas só pertencem a um deles. Essa é outra questão. Quando há separação, quando há divórcio, etc., não existe guarda partilhada. Isso cria muitos problemas nas crianças, porque cada é, vez há mais divórcios, cada vez há mais separações, portanto, cada vez há mais crianças que passam por esse processo, mas não lhes é permitido estar com os dois, estar com o pai e com a mãe, porque a guarda no Japão não é partilhada, ou é um ou é outro, ou estás numa família ou estás na outra. é. Não fala lá mais disso que conheço bem. Pois é, foi também, né? Isso também é uma coisa que deve ser mudada, né? Porque eu acho que foi muito difícil, assim, sabe, as pessoas pensarem assim, no direito da criança, que é um termo, eu acho que relativamente novo, sabe, que se difundiu mais recentemente entre o povo, assim, sabe, as pessoas, assim, em geral, né? Sim, a Então, expressão direito da criança. direito da criança, essa noção também, sabe, essa ideia da direito da criança, né, porque o divórcio é tratado entre os pais, né, e as crianças normalmente eram considerados como apêndices, né, de um dos pais, então era para colocar para esse lado ou para colocar para esse lado, mas não é isso. Então, e aí entrou essa ideia assim, mais assim concreta de como se pensar no direito da criança, e eu acho que muitas coisas têm que ser mudadas ainda, né, assim, em termos de legislação. Eu não sei muito, mas, tem gente que está trabalhando, assim, profissionalmente nesse assunto, mas mudar a legislação leva tempo, né, parece. É isso, é o aspecto da legislação. É porque quando uma sociedade de qualquer país tem menos intervenção da população, nas decisões políticas, por exemplo, há menos manifestações, a população menos frequentemente, faz exigências para mudar a lei. Quando isso acontece em qualquer comunidade do mundo, mudar a lei é mais lento, é mais difícil e normalmente exige mais etapas. Ou então, às vezes, as coisas são propostas e depois voltam para trás, como foi o caso dessa proposta da opção de mudar o nome ou não nas mulheres. Então, existe o que se chama uma tempestade perfeita. É um conjunto de coisas que acontecem. Quando existe uma comunidade humana, uma população que exige menos politicamente, discute menos, a própria lei é mais conservadora, é mais congelada, é mais difícil mudá-la. É como uma pedra sólida que não se consegue malear, não se consegue mexer naquilo. Ninguém consegue mexer naquilo. E mudar qualquer lei é muito, muito difícil. Eu acho que é isso que acontece no sistema legislativo no Japão, é que as etapas de utilizar a lei para benefício dos cidadãos, em vez de estarem em benefício dos cidadãos, estão contra eles. Um, certo, não estou a exagerar quando eu digo isso. Pronto, e quem estuda leis japonesas e a evolução da lei japonesa, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e com a Constituição nova, não é? Por exemplo, existe de vez em quando alguém que aparece a dizer a Constituição japonesa devia mudar porque devia dar direito a ter um exército e não sei o quê. Existem muitas outras razões pela qual a Constituição podia ser mudada, mas o exército se calhar não é mais importante. Mas quando se fala de mudar a lei no Japão, só se fala dessa questão do exército.
Não se fala das outras coisas como a noção de direitos humanos, por exemplo. O governo japonês subscreveu, ratificou, assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, tem a obrigação, a nível da comunidade internacional, de respeitar essa declaração, mas muitos investigadores do mundo inteiro, do Japão também, fazem notar que isso ainda não acontece. É, é um processo lento mesmo, né? Mesmo Lento, com porque isso já essa. foi assinado nos anos 50. É, pois é. E, nossa, mas tem tanta coisa que tem que ser mudada. Outra, por exemplo, a Convenção de Haia também, sabe, está criando uma série de problemas. Bom, o pessoal entende e está fazendo assim sabe, o esforço para difundir, né, que existe essa lei, essa convenção que existe, tal, tal, tal. Então, no caso, você tem que agir, sabe, mais cautelosamente, não pega a criança e vai embora do país, e isso não resolve nada e vai criar ainda mais problemas e tudo mais. Mas mesmo assim, sabe, essas coisas acontecem muito. Não só com os estrangeiros que moram aqui, ou japoneses que moram no exterior, mas também entre os japoneses, né, de uma província para outra, por exemplo. Aqui isso Normalmente, chama-se sequestro parental ou rapto isso, parental, não é? é isso mesmo. Portanto, há E, uma separação, um deles pega na criança e vai para outro hum, país ou para outra província, prefeitura, hum, e como que separa à força a criança do pois é. contexto. É. E porque aqui, a como que diz? A guardião, né, guardião Aguarda. fica a guarda da criança fica, só com o pai ou mãe, né, só com uma parte dos pais, não é assim, parental, mas é individual, então isso ajuda, quer dizer, isso contribui, né, para piorar, assim, o problema, porque as pessoas ficam, assim, no momento elas ficam com o medo, sabe, de perder a criança, então pega e vai embora. Isso acontece muito, parece. Então, isso também, eu acho que tem, nossa, casamento, parentesco, eu acho que são Essa, essa, ques- problemáticos. essa questão de ver os direitos da criança no que tem a ver com a guarda das crianças depois da dissolução dos casamentos é particularmente importante, acho eu, porque se relaciona com a saúde mental das crianças ao longo do seu desenvolvimento. Porque, normalmente, primeiro, há uma estatística que nós não podemos negar: cada vez há mais divórcios. Qualquer coisa como um terço dos casamentos no Japão, mais ou menos, há um Eita. divórcio, mais ou menos, um terço é muito. E isso significa que as crianças que são resultado dessa situação ficam privadas de um dos seus pai ou mãe. E, portanto, entram na situação de ter uma família monoparental, uma É, família em que só existe um pai ou uma mãe e a ou as crianças. Ora, o que nós sabemos do ponto de vista também estatístico é que nas famílias monoparentais, os adolescentes têm muito maior probabilidade de desenvolver problemas mentais ou comportamentos de risco para si mesmo, mais tarde na vida, como alcoolismo, dependência de drogas, instabilidade profissional, ter tendências violentas nas suas relações com o namorado, namorada, marido, mulher, etc. Portanto, há uma série de problemas para o desenvolvimento daquela pessoa que ela tem maior probabilidade de vir a ter por estar numa família monoparental durante os seus anos da infância e da adolescência. E isto, eu quero colocar isto em comparação com uma coisa que alguns políticos japoneses disseram ultimamente, que era que o crescimento da criminalidade e da violência no Japão estava relacionado com as crianças que eram hafu, que eram meio nossa. estrangeiras, ou que eram totalmente estrangeiras, porque os seus pais eram os dois imigrantes, o pai e a mãe eram imigrantes. Então estavam a fazer uma técnica que em política se chama populismo, que é atirar a culpa para outra coisa, que é para deixarem de ver o problema original.
Então, o problema original é que nós temos uma altíssima, altíssima taxa de suicídio nas crianças e nos adolescentes no Japão. Uma coisa absolutamente incrível. As estatísticas saíram há dias. Só no ano 2020 suicidaram-se praticamente 500 crianças e adolescentes. O ano tem 365 dias, suicidaram-se praticamente 500 crianças e adolescentes. É mais do que uma por dia. Esta é uma coisa que devia aterrorizar toda a gente e devia soar um alarme muito grande nas suas cabeças, o que é que se passa. E há muitos problemas de hijime, de bullying nas escolas. Então é preciso olhar para os direitos das crianças e dos adolescentes no Japão e perceber o que é que se passa ali e como é que podemos salvar estas crianças desta situação, não chegarem a este ponto. Mas em vez disso, atiram areia para os olhos das pessoas, a dizer que, não, as crianças e os adolescentes do Japão que são mal comportados é porque são estrangeiros, ou filhos de estrangeiros, ou Rafu, que é metade estrangeiro. Sem fundamento nenhum, né? Quer dizer, Sim, é só para não ver o problema verdadeiro que existe. olha, eu acho que esse número de suicídio é muito grande entre as crianças, assim, sabe, pequenas, né, assim, do primário até do Uhum. ginásio, acho que tem muito a ver com esse ambiente, assim, bem fechado nas escolas. As crianças são como se fossem reféns, sabe, das escolas. Eu mesma já me sentia quando eu era, sabe, ginasial, há 50 anos. 50 anos, olha. E 50 anos não mudou nada aqui, sabe, em termos da educação primária, secundária, porque os alunos e os pais, uma parte dos pais, ainda lutam contra os regulamentos internos das escolas, que são tão abusivos, sabe, que determinam até a cor da sua calcinha. Você imagina? Uau. E como que, sabe, então a infração a essa regra, como que é confirmada, né? Imagina esse abuso que se tem feito nas escolas, mas isso não mudou nada, porque na minha época já era assim. E a gente não sabia porque não havia Twitter na Pois, época. exato. Pois é. Então, a gente pensava que era uma coisa assim particular a essa escola. Então, a gente tinha esse azar de, sabe, de ter que frequentar essa escola particular e em particular, mas não é. É agora que a gente sabe que esse problema é tão comum entre as escolas assim pelo todo o Japão e isso dá um horror danado. É, tem que eliminar esse problema. Isso aí, eu acho que isso aí está causando assim é uma parte do estresse, sabe, extremo assim às crianças que são reféns nessas escolas. É exatamente isso. E o que os caras do Ministério da Sociedade em geral, da Economia diz, é que eles querem as pessoas, sabe, o povo japonês criativo, sabe, inventor, né? E Oh, God. que tenha uma iniciativa forte, sabe? E tudo Mas isso. Mas como é que vamos ter adultos assim se temos um isso, sistema escolar ao contrário? tão, sistema escolar assim tão abusivo, tão excludente, sabe? E como que se forma uma pessoa tão, né, legal assim, sabe? Vamos explicar coisas do sistema educativo, porque se calhar quem nos está a ver não conhece. Então, nas escolas japonesas, basicamente, existe, existe um sistema de entrada por exame. Vocês vão fazer um exame para poderem entrar num determinado nível escolar, a primária, a intermédia e a secundária. Então, só a questão dos exames já coloca muito stress nos alunos, porque conforme o resultado dos exames deles, assim vai determinar qual é a escola para onde eles podem ir a seguir. Esse é um dos problemas. Bom, mas assim, quando se tem um exame assim no primário, nesse ginásio, é só para as escolas particulares, porque Nas públicas passa para mais. passa assim automaticamente. Isso é um outro problema, porque a gente não tem, sabe, a nota mínima para, sabe, passar de ano. Isso também é um outro problema, eu acho. Porque Ninguém não, fala, mas eu acho. esse é um problema porque não recompensa
os alunos que estudam e querem conhecer. Basicamente, entre os alunos, cria-se outro sistema de recompensa, porque os seres humanos funcionam por sistema de recompensa, está na nossa biologia, está na nossa neurologia. Então, quando não se cria um sistema de recompensa baseado no estudo e nos resultados académicos, os seres humanos daquela comunidade particular que é a escola vão criar outro sistema de recompensa. E o outro sistema de recompensa é quão bem se conforma à imagem do aluno ideal daquela escola. Portanto, não é rebelde, veste-se como a escola manda vestir, dá-se com os amigos todos. Portanto, as pessoas aprendem na escola a pertencer a um grupo, mais do que aprendem conteúdos das matérias da escola. E esse é um problema para futuramente criar adultos que são empreendedores, não é? Criativos, que vão fazer startups, que vão dinamizar a economia. Esses adultos não aparecem assim do ar, precisam de ser criados como crianças e adolescentes que vão cada vez mais esforçando-se para aprender, resolver problemas, enfrentar desafios, aprender matérias. E essa coisa de ser popular entre os colegas ou dar-se bem com o grupo não devia ser a preocupação principal das escolas. Ah, pois é. E para isso eu acho que tem que encurtar mais, assim, sabe, o tempo, de ficar na escola. Eu acho que as crianças japonesas ficam muito tempo na escola, sabe, durante o dia. Uhum. Começa antes das 8h30 e vai até às 4, 3h30, 4 horas ou 5. Nossa, um dia inteiro, mas começa muito antes, né. Eu acho que Depois esse ainda é um vão para aulas de a explicação particular, como aulas é, particulares para estudar e preparar também. matérias. E mas sabe, eu acho que é bom, bom, estudar assim fora já muda o cenário, né, mas sabe, ficar assim dentro de um ambiente, sabe, dentro de um grupo de pessoas, assim, bem fixos, durante sabe, 3 anos, 4 anos, sei lá, eu acho que isso afeta muito, assim, sabe, o relacionamento sadio entre as pessoas. Bom, quando os relacionamentos são bons, são mantidos, assim, legal, eu acho que tá bom, não tem problema, mas quando acontecer sabe, um atrito, sabe, uns atritos aí, sabe, facilmente viram em bullying, né. Exato. E Então isso faz com que muitas crianças e adolescentes desistam de ir à escola e fiquem fechados em casa, isso. porque das duas uma, ou eles estão na escola 8 horas por dia, e sempre em contacto com os colegas que fazem bullying e têm que aguentar isso, ou então eles fecham-se em casa porque já não aguentam aquilo. E a essas crianças e esses adolescentes que se fecham em casa, nós também sabemos, do ponto de vista estatístico, que existe muito maior probabilidade de eles terem dificuldade em adaptar-se a um trabalho, a um local de trabalho, ou terem dificuldade em serem bem-sucedidos nas entrevistas de trabalho mais tarde. Ou seja, a culpa não é deles, nós não podemos culpar a vítima, mas cria-se aqui um problema em que o desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente fica comprometido para o resto da vida. Não é só um Uhum. episódio, não é só uma coisa que, durante um ano ele está esquisito e decidiu ficar em casa. Não é bem assim, aquilo vai ter consequências muito grandes no resto da vida da pessoa. Eu acho que eu concordo com você. E uma das soluções possíveis, na minha opinião, será, assim, flexibilizar, sabe, a legislação que tem agora, que determina determinada faixa de idade para uma escolaridade. Por exemplo, você tem que ter de 12 a 15 anos de idade para atender ao ginásio. Quando passar dos 15 completos, você tem que sair do ginásio, de qualquer jeito, porque a lei não permite. Então, é assim que, eu acho que as coisas são muito, assim, fixadas, sabe, e impostas para os alunos, para as crianças, né, até serem os adultos. E eu acho que isso
pode ser evitado quando o governo japonês, sabe, desiste de fazer isso daí. Você pode aprender, sabe, as matérias do primário, porque você não podia atender às aulas Uhum. por causa da doença, por causa da reclusão, autorreclusão em casa, ou não sei lá, por causa de alguma coisa que aconteceu. Então, você pode, sim, refazer suas matérias quando quiser. Você tem 40 anos, não tem problema, você vai para a escola. Então, eu acho que essa flexibilidade dá não tem no canal, muita calma para as pessoas, né? Exatamente. E Né, porque as pessoas. dá a Isso, perspectiva de oportunidade. A pessoa não isso. perdeu a oportunidade, ela continua a estar lá. E essa opção, se for possível, eu acho que permite uma outra coisa boa para a inclusão dos estrangeiros, das crianças, dos imigrantes, dos estrangeiros que moram aqui para trabalhar, né, para entrarem nas escolas. Porque, normalmente, quando essas crianças de origem estrangeira chegarem aqui, tem problemas de japonês, é claro. Então, normalmente eles têm problemas, então estão atrasados em relação à matéria que está sendo dada na escola por causa do idioma. Mas quando a criança fica mais assim acostumada com o idioma e pode acompanhar assim, sabe, o que está sendo falado assim durante a aula, acho que dá para acompanhar. Então, mas sabe, tem que esperar um pouco, sabe, tem que Claro. ter um tempo de preparo para acompanhar, poder acompanhar, né? Mas então, quando, sabe, a legislação permite que essas crianças entrem assim nas escolas, não dependendo assim da idade delas, eu acho que isso, eu acho que isso ajuda muito, sabe, a inclusão dessas crianças nas escolas japonesas, e as escolas japonesas ficam mais abertas, né? E eu acho que Introduz essa diversidade, não é? isso, diversidade né, se Às cria. vezes é difícil fazer os adultos lidarem com a diversidade, porque os adultos já estão muito fixos no seu processo de pensamento, mas se as escolas tiverem mais diversidade de raça, não é? Cor da pele, país de onde veio, país de onde os pais são, etc., religiões, etc. Quando a escola tem mais diversidade, os outros coleguinhas da escola também são expostos à diversidade, mais novos, e conseguem processar essa experiência de uma maneira normalmente mais natural, menos problemático. Porque existe, claro, muitos casos de bullying, de hijime no Japão, em relação a filhos de estrangeiros ou em relação a raffle, mas também é porque são uma minoria muito óbvia. Ah, Hum, e desdramatizar essa ideia que são a minoria, também acho que é importante. Outra coisa que eu e muita gente acha que é importante, porque eu não sou ninguém, mas pessoas mais importantes do que eu acham que vale a pena, é essa ideia de arranjar maneira de que a sociedade japonesa em geral compreenda que os estrangeiros que estão no Japão a trabalhar, como você estava dizendo muito bem, estão no Japão a trabalhar, estão no Japão a contribuir para a sociedade japonesa funcionar. E, portanto, o facto deles estarem lá e das crianças deles estarem na escola é uma coisa boa, não é uma coisa má. Ou seja, tem que se mudar o sinal, o valor da diferença. O Japão não tem população suficiente para sustentar a sua economia, tem que ter imigração. Se não tiver imigrantes, a sua economia colapsa, porque não há população japonesa suficiente. é, Portanto, deve haver uma viragem de sinal para compreender que a diversidade é uma coisa necessária à satisfação e ao progresso da sociedade em geral. pois é, porque as pessoas falam, né, que, sabe, a diversidade é uma coisa importante e essas novas gerações dos imigrantes, bom, eles não usam a palavra imigrante porque o governo japonês oficialmente não reconhece a existência de imigrantes aqui. Bom, esses trabalhadores estrangeiros, né, os filhos dos trabalhadores estrangeiros, são são o tesouro para o futuro do Japão, para uma internacionalização maior, sabe, da economia, da sociedade. Bom, eles falam nisso, mas o que acontece é uma coisa diferente, né? Então, tem muitos problemas e
O maior é que, ah, o sistema educacional aqui, obrigatório, não reconhece a existência das crianças, estrangeiras como, ah, como é que é? Como quem tem o direito de e se ingressar, sabe, né, no sistema educacional, porque, ah, a lei diz que a educação só será obrigatória, para o cidadão japonês, é isso? Eu acho que na frase era isso. Então, ao pé da letra, a educação sabe, não reconhece, assim, a existência dessas crianças que estão fora da escola. E o governo não tem responsabilidade, sabe, para, fazer ingressar essas crianças na escola, né. E eu acho que isso tem que ser mudado em primeiro lugar, mas já faz muito tempo, uns 30 anos, desde que as primeiras levas dos brasileiros, sabe, chegaram aqui, já faz 30 anos, mas isso não foi mudado ainda, né, e a educação dos estrangeiros é basicamente um problema, dos governos locais, que tem tido, sabe, uma série de, problemas, principalmente financeiros, porque Claro, exato, porque o é, orçamento dos governos locais é completamente diferente. é, Acaba por e depender muito de como é que a comunidade se organiza ou não. Há algumas hum, comunidades, por exemplo, eu conheço algumas prefeituras do Japão em que a comunidade, nipo-descendente do Brasil se organizou e fez a sua própria escola, a escola brasileira, em que dão as matérias em japonês e em português. Matérias mais ou menos semelhantes às matérias que são dadas na escola japonesa. Qual é o problema? As crianças são escolarizadas ali, mas o diploma delas não tem valor legal para o governo japonês, não tem valor legal no Japão. Elas têm, na prática, elas vão à escola e fazem tudo na mesma, mas do ponto de vista oficial é como se elas não tivessem ido. Então, mas pelo menos a comunidade organizou-se para criar uma escola. Mas isso depende muito do tamanho da comunidade, dos seus recursos. Se nós estivermos a falar de zonas onde a maior parte das pessoas trabalham em fábrica, sua margem de manobra financeira é muito mais curta. Depois existem aqueles imigrantes mais profissionais liberais, que já não são o estatuto do operário da fábrica e que têm mais recursos, mas às vezes também tem a ver com os países, não é? Os imigrantes que vêm do Brasil para o Japão, normalmente vão para o Japão por uma questão de têm que ganhar dinheiro, no Brasil não estava a funcionar. São situações muito diferentes que levam cada uma das pessoas a emigrar. Ou então são descendentes de japoneses de terceira geração e perceberam, é a minha última oportunidade, como eu sou de terceira geração ainda posso ter o visto de trabalho, então vou. Um, Depois chegam ao Japão e percebem que aquilo que eles têm de japonês não é o suficiente para os japoneses o considerarem japonês, que é um drama imenso. Um, Agora, acho que estão a ser feitos muitos progressos. Eu acho que estão, sobretudo pelas pessoas, porque as pessoas estão-se a organizar cada vez mais. A comunicação, tudo o que tem a ver com comunicação, nós estarmos aqui a é, falar em dois continentes diferentes, tudo o que tem a ver com comunicação transformou-se tanto, portanto, existe imenso potencial de desenvolver projetos, inclusivamente internacionais, por causa desta comunicação. pois Mas é. acho que tão cedo o sistema político no Japão não vai mudar. Acho que não vai mudar. Porque De dia para noite, sempre não. vai mudar. Porque sempre que há uma crise económica, sempre que há uma crise que envolve recursos, sobretudo recursos económicos, o cidadão que vota no Japão tende a ter um voto orientado à direita, o que nós dizemos Uhum, à direita. Sempre que há uma situação de instabilidade ou insegurança. Então eu acho que é isso que vai acontecer, ainda mais. é. Então, pelo menos a gente pode inserir as coisas, assim, mais, ah, men menos más, né, nesses candidatos do partido do governo, que são mais jovens do que, né, aqueles que estão lá já faz tempão, né, porque a partir do os partidos de oposição, eu acho que a gente tem muito azar com eles.
principalmente agora. A gente não tem uma esperança nenhuma, sabe, em termos de, eh, compa compatibilizar, sabe, os problemas, a resolução dos problemas econômicos e a resolução dos direitos humanos. Eu acho que os partidos de oposição são maus em 2 lados. Então não tem, a gente infelizmente não tem nenhuma opção, a não ser que seja o partido do governo, que o isso é realmente é um futuro tão Ne- promissor que, Neste né, a gente momento chora. é quase cómico, mas também é trágico, que é mais, como é que eu ia dizer, é mais Tragicômico. fácil, neste momento é mais fácil fazer a lista de pessoas não envolvidas em corrupção, porque é uma lista que nós Uhum. conseguimos nomear, é mais fácil fazer essa lista do que a lista ao contrário. A lista ao contrário desse partido e família e amigos é quase infinita. É impossível fazer essa lista nesse momento, porque é uma coisa, lá está, já estão no poder há 50 anos. Isto não é sobre um partido em particular. Qualquer partido que está no poder há meio século É. já criou redes de influência, muito, Apodrecidas. redes de corrupção, influência, troca de favores. Essas redes já estão, já têm 50 anos, portanto, não havendo rotação, essas coisas sedimentam-se, e depois as instituições tornam-se mais rígidas na mudança por causa disso, porque estão presas a redes de favores e de corrupção Uhum. ligadas à própria política. Um, então eu acho que isso torna, é como se o avanço do carro fosse muito lento porque o carro é muito pesado. É um bocado esse o fenómeno. Pois é, é. Eu tenho grande esperança, por exemplo, nas comunidades que são mais diversificadas. No Japão, eu vejo coisas muito giras a acontecer, mesmo nas municipalidades, não é? Não é só na prefeitura, nas cidades que têm mais diversidade, a maneira como os cidadãos lidam com essa diversidade. Uhum. Isso, ao nível dos cidadãos, vêm-se coisas muito giras. Isso. NPOs, non-profit, organizações que estão a aparecer que são muito interessantes, organizações que trabalham o assunto, por exemplo, trabalham os problemas das hostess, das mulheres que trabalham nos bares de hostess e depois querem sair e depois não conseguem sair porque têm dívidas dos seus pimps, portanto, e ajudam essas mulheres a sair dessa vida. Portanto, ao nível das organizações voluntárias ou ao nível do Uhum. município, das chacos, eu vejo coisas muito giras a acontecer no Japão e muito importantes para o apoio dos direitos humanos, e também apoio à reintegração económica dessas pessoas, porque essas pessoas depois têm que encontrar outros trabalhos, sustentar-se a si próprias, etc. Ou crianças que estão em situações de neglect, de negligência, por causa de serem de famílias monoparentais, também ajudar essas crianças e jovens a encontrarem um futuro. Eu vejo coisas muito interessantes a acontecer, mas lá está, não estão coordenadas a nível nacional e é como se ficassem assim desamparadas politicamente. Não há um ministério que toma conta daquilo, não há um partido político que diz, olha, este é o nosso tema, Hum. nós vamos, nós vamos fazer a nossa política baseada neste tema. Não, não, isso não vejo a acontecer. Normalmente, no resto do mundo, são os partidos mais orientados à esquerda, não propriamente comunismo, mas partidos centro-esquerda, que escolhem esses temas como os seus temas dos seus programas. No Japão, como esses partidos não, não são muito desenvolvidos, não têm muita presença política, eu não vejo esses programas a aparecer para as próximas. Aí, porque aí volta para o primeiro assunto que a gente conversou, né? Falta da discussão política na sociedade em geral. Eu acho que isso afeta muito. É, os partidos aqui geralmente são iguais entre si, exceto o que se chama comunista,
bom, eles não sei se eles são comunistas, mas eles, eles dizem que são. E tem um socialista que não tem força nenhuma, só tem uma pessoa, duas no, no parlamento. E o primeiro dos partidos de oposição é igual do governo, porque era porque é sempre igual, sabe? O primeiro, o segundo, eu acho que os dois são iguais ao do governo, porque eles eram dissidentes, né, na verdade. E, e o quê? Então, E não não tem escolhem, opção. e não escolhem esses assuntos para os seus programas políticos, Ah, não dão pois prioridade. é. Pois é, mas sabe, eu acho que esses grupos assim de fins não lucrativos que desenvolvem as atividades de ajudar de dar assistência às pessoas em risco, pessoas em dificuldade financeira, eu acho que essas pessoas conhecem bem, sabe, como Muito que bem. é muito bem como Essas é pessoas estruturado. deviam ser ouvidas, porque eelas é que conhecem as situações reais. É, e os jornais, eu acho que começaram a ouvir mais, sabe, essas pessoas que representam esses grupos, né? Eu acho que é bom porque eles têm essa visão, assim, sabe, mais ampla dos problemas que acontecem e eles também têm, ou começaram a ter, assim, essa rede, sabe, de ligação entre os grupos que atuam em vários aspectos, porque cada grupo é pequeno, então atua em uma determinada área, né, de problemas, mas uma outra área aqui, uma outra área aqui, então essa ligação é muito importante para eles, eu acho. Essa E ligação é uma coisa que eu acho que está a se desenvolver nos últimos tempos. eu Depende acho que muito sim, de quantos staff é que eles conseguem ter. E é sempre muito difícil de recrutar as pessoas para trabalharem com estas com certeza, organizações, porque é voluntário, às vezes estão lá só há algum tempo, então tem dificuldade de ter pessoas, staff permanente. Mas à medida que se vão criando também a comunicação entre estas organizações e, sobretudo, o voluntariado internacional. Quem está aqui a ver-nos no vídeo, eu tenho outros vídeos no canal sobre isto, mas este assunto é uma coisa que provavelmente vou fazer mais vídeos sobre eles. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, voluntariado no Japão, o que significa que vocês têm um sítio para ficar, um alojamento, geralmente as refeições estão integradas. Vocês, se já estão a estudar a língua japonesa, têm a possibilidade de praticar japonês mais e desenvolver mais a língua japonesa, e vocês podem fazer programas de voluntariado nestas organizações. Eles precisam de pessoas e precisam de nossa, pessoas também para criar conteúdos em inglês, em francês, em português, em espanhol. Portanto, vocês podem ajudar também estas organizações como voluntários. Mesmo que eles não tenham um programa de voluntariado aberto ou não tenham, por exemplo, um website, porque não têm ninguém para lhes fazer um website, mas vocês podem procurar na lista das câmaras municipais, das Shiakusho, podem uhum, procurar as NPO, as uhum, Non-Profit Organizations, que estão registadas em cada uma das Shiakusho e podem ver se existem temas para aquele sítio onde vocês querem ir, NPOs com assuntos, com temas que vocês também acham socialmente importante, humanamente importante e querem ajudar. Então chegam lá, contactam-nos antes da vossa viagem e dizem: Eu quero ser voluntário com vocês e passar um mês, 2 meses, 3 meses, mesmo o vosso visto de turista dá 3 meses. Portanto, é uma maneira de vocês também estarem no Japão, podem fazer o resto da vossa viagem, conhecer o país, mas depois também estão ali um mês ou 2 meses a ajudar aquela organização que precisa de pessoas, sobretudo se já forem bilíngues. Então, esta é uma outra maneira de estar num país, para além de só de conhecer, é também uhum. ajudá-lo. Então, eu digo aqui muitas vezes nos vídeos para vocês não se esquecerem de dar de volta à comunidade, deem também de volta à comunidade do país onde vão fazer turismo, porque em todos os lugares do mundo, desde a vossa rua até ao outro lugar do planeta Terra, vai sempre haver alguém que precisa de ajuda. E vocês são um recurso para isso, está bem? Não se esqueçam. Tinha que deixar aqui este aviso que vinha a propósito, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer no canal, é dar estas ideias às pessoas. Hum, ótimo. Oh, Ai. mano, eu tenho tanta saudade da nossa viagem. Pois é, a gente tem que fazer outra vez.
Tenho que fazer. Ai meu Deus, É, tenho que abrir as fronteiras, tenho que voltar a fazer as viagens. Porque vocês, quando estiveram aqui em Portugal, na verdade, vocês tiveram poucos dias em Portugal. Há muito mais que vocês podiam fazer. isso, também. Eu queria conhecer outras regiões também. Eu nunca fui para a região serrana também, não conheço. Todo mundo fala que é muito lindo, tal, sabe? Várias cidades que eu não conheço ainda. Eu só conheço assim a parte das proximidades de Lisboa, Coimbra, graças a vocês, e também Vocês Porto. Pela ficaram, primeira vez eu fui. ficaram naquela casa na É, praia. nossa Senhora, mas foi lindo, 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 lindo. Temos que fazer. Estamos Olha. todos cheios de saudades outra vez. Eu quero ir ao Japão, vocês querem vir aqui e temos que Hum, voltar a fazer estas viagens também. e esperar que o Covid acabe para a gente poder outra vez voltar aos nossos projetos. Com certeza. Olha, mana, adorei, adorei, adorei a discussão. Ela também. Nossa Senhora. Estar a falar com você. Ai, fiquei muito feliz de saber disso, do lançamento do livro, porque era um projeto que realmente já estava na gaveta há muito tempo. E fiquei feliz de saber que já saiu o livro, que já está cá fora. Ah, obrigada. Eu E também qual estou é, feliz. qual é o próximo projeto de tradução grande Pois, que já pois faz? eu estou procurando fazer alguma coisa, mas por enquanto não estou fazendo nada. Que bom, que luxo que eu não estou fazendo nada. Nossa, Este, pela este primeira tempo, vez. este tempo em que os nossos trabalhos ficaram suspensos é muito estranho, porque você e eu somos pessoas que somos muito apaixonadas pelo que nós fazemos. E quando não há nada para fazer, nós ficamos assim meio, e agora? Quando a gente está no meio das coisas, a gente fica assim tão, né, apressado assim de um lado para o outro, tá correndo sempre, mas quando a gente tem nada, nossa, tem saudade, né? Daqueles dias apressados e tal. Mas isso é uma doença. Não é? Acho que não, eu acho que é dedicação. Olha, uma doença chamada dedicação, eu acho. Sabe que existe um tema de vídeos que eu fazia muito quando eu tinha muitos programas com turistas, com aqueles turistas, tipo turistas mesmo normais, turistas. Eu tinha um tema de vídeos que era, como é que se chamava? Era basicamente a contar episódios reais que tinham acontecido comigo, mas que eram assim muito estranhos, que não lembravam a ninguém. Eram assim histórias incríveis de coisas que as outras pessoas, os turistas, faziam e há sempre aquelas histórias que a gente fica a pensar: epá, eu tenho que contar isto a alguém, porque isto é tão engraçado, é tão divertido. E então eu fazia os vídeos com isso. E às vezes também me queixava um pouco, não é? Sei lá, as pessoas andarem de sapato em cima do tatame, por exemplo. E eu queixar assim queixar-me de coisas que eles faziam. Agora que já não tenho os programas com os grupos dos turistas, fico a pensar: eu até disto tenho saudades. Eu neste momento eu já não ia queixar, mas já tenho saudades. Pois é, né? Nossa Senhora. Ah, Eu espero que esse, seja possível no final deste ano, na melhor das hipóteses, para aí, novembro, final deste ano. Só uma última perguntinha para nós arrumarmos aqui na conversa. Meu Deus, 1 hora, a gente falou 1 hora. uh, Uau! Passou tão rápido. Só um último assunto. Novidades das Olimpíadas. hum, Como é que estão aí as novidades das Olimpíadas do Japão? Muita gente também pergunta isso. Toda a gente quer saber se vai realizar, não vai realizar, como é que vai ser. não tenho a mínima ideia do que Pois, eu vai também acho que ser. não aparece nas notícias. Sim, neste É porque momento ninguém sabe, não, porque não aparece nas notícias porque eu acho que não saiu nenhuma notícia. né? Não tem nenhuma novidade, não. Hoje, ontem, parece que começou a primeira onda de vacinação, né, para Uhum. as pessoas que trabalham nas instituições médicas, né? Uma parte só, mas, bom,
Daqui então começa, eu acho, um longo caminho para obter suposta imunidade comunitária, grupal, né? Vamos ver. E depende disso, né, a realização das Olimpíadas ou não. Sim. Vai ser um risco enorme e não adianta, né, fazer Olimpíadas quando tem esse risco, na verdade. Não dá para ignorar, né? Então vamos ver. Mas eles têm os contratos com os patrocinadores, portanto, Ah, isso é problema deles, sabe? pois, Porque porque a mas são gente já paga, vocês, porque a gente já paga imposto, isso é é uma coisa isso, definitiva de qualquer jeito, né? são Posta vocês que tudo. vão pagar a fatura, porque vocês vão pagar os impostos disto tudo. É, que coisa absurda, mas é isso. Vamos Portanto, ver, neste né? momento, eu acho que quem está a gerir esses contratos dos patrocinadores quer mesmo fazer os Jogos Olímpicos para ter pelo menos algum retorno, porque senão os patrocinadores vão processar por violação de contrato e esta fatura, esta despesa, vai acabar por ser paga pelos contribuintes, pelos Mas pagam pandemia pode ser considerada, deve ser considerada como, como é que é o risco risco. maior, Sim. né? Eu acho que Eu espero que sim. tem essa cláusula, deve ter um contrato, ou não Deve tem? ter, mas eu não sei. Porque Ninguém assim, sabe, ninguém sabe. é isso, essas coisas é que deviam vir a público. É uma coisa que é muito estranha. Se isto fosse um país latino, já tinha havido exigência de revelar os contratos, porque o Yeah. povo não ia permitir isso. As mesmas jornalistas iam querer pôr o contrato no jornal. Olha, é isto que está escrito no contrato, se não fizer os Jogos Olímpicos tem que pagar este dinheiro de violação dos contratos e este dinheiro vai nos custar a nós. Porque nós tivemos aqui um problema com os bancos, houve vários bancos, instituições bancárias que entraram em falência há uns Hum. anos atrás e o governo teve que pagar para salvar estes bancos da falência. E estas coisas do governo ter que pagar para salvar bancos privados deu imenso escândalo aqui e toda a gente queria saber exatamente quanto dinheiro é que nós vamos ter que pagar de impostos por causa disto, e houve protestos, e houve queixas, e não sei o quê. No Japão, com os Jogos Olímpicos, nada. Bom, Olimpíadas, eu acho que tem uma coisa muito preta aqui, né? Porque como é que é a convocação, sabe, daquele grupo, o primeiro grupo que foi para negociar, assim, né, para hostear, Sim, como é que para é? ser host dos Jogos Olímpicos. Host, né, host dos jogos, já é cheio de corrupção, de não sei o que tem, esse rumor, ou sei lá, um fato de que o dinheiro em valor montante assim gritante já foi pago para um cara de onde? Senegal ou de qualquer lugar lá, assim, de um dos países do África Ocidental e esse cara já está fora da circulação, não sei, não sabemos onde está e a polícia francesa deve estar atrás, sabe, desse mistério, mas a polícia japonesa não, sabe? E esse dinheiro sai de onde? Do bolso do governo, ou seja, o imposto que a gente pagou? Não é possível. Mas Sim, então, né, então todo negócio começou com esse trama e ainda continua com uma série de, uma série de coisas e desista, né? exato. Eu acho que todas as pessoas do Japão com que eu tenho falado ultimamente dizem isso, dizem que já não É, faz sentido fazer, não tem já não jeito, existe não tem razão. espírito festivo, é um risco muito grande para a população japonesa, introduzir estrangeiros, introduzir fatores de risco de Covid, eh, novas correntes de vírus, etc. Portanto, É, é um risco muito grande para toda a gente que vai trabalhar relacionado com isto. Toda a gente que eu falo diz que não vale a pena. a- acho que a questão é quem vai falar primeiro, sabe? No patamar oficial. Quem vai falar Quem a vai fazer primeira a primeira palavra? queixa? Isso. Mas ninguém, sabe, ninguém quer tomar, né? Ninguém quer, sabe, tocar nesse fogo que tem ali, já está começando. Acho que é isso. Porque todo mundo A sabe gente já. chama isso um ninho de vespas.
Se você toca no ninho de vespas, É, todas as vespas saem. Hum, Sim, vou continuar a observar, à distância, com dor no coração, não poder estar com os meus amigos, mas pronto, vamos estando igualmente. a gente se vê no Facebook, né? Sim, exato. Hum, Facebook, mensagem, Zoom, pronto. Já deve ser hum. muito tarde aí, não quero atrasar mais, fazer o jantar, de relaxar, descansar. Eu aqui vou continuar a tomar o meu café da manhã, que é chá, não é Oh. café. Tenho aqui o chá, que hoje é um Earl Grey, hoje é um chá preto. Hum, Muito hum. bom, cheira muito bem este. Também gosto de Earl Grey. Sim, é É muito bom, bom. né? Hum. E vamos estando em contacto, mana. Adorei falar com vocês. Para quem está Ai, a ver com você aqui também. para quem está aqui a ver o vídeo, se quiser saber mais sobre o trabalho de tradução e intérprete da Mana, ela, como vocês veem, é completamente bilingue e interessa-se especialmente por assuntos de cultura brasileira. E é muito bom o trabalho dela, portanto, e o trabalho de tradução é uma daquelas coisas que pode-se fazer em qualquer parte do mundo, portanto, se quiserem, Bom, tomara, né? podem mandar as coisas para ela para o Japão, que ela vai trabalhando, vai traduzindo, portanto, estejam à vontade. Um grande beijinho para ir para esse lado. Para você também, um abraço, um grande beijo. Até a próxima. Até à próxima, obrigada. Tá, tchau.